Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo semanal Luz na Penumbra, com o livro O que é o Espiritismo, na companhia de dois anjinhos aqui, que vocês precisavam ver a carinha e o sorriso e o pardal ali, não é? Vamos lá, meninos? Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. Isso. E o Agênere materializado? Muita paz a todos, sempre presente. Que Jesus nos conduza. Nós estamos estudando o livro que é o Espiritismo, capítulo 1, sobre pequena conferência espírita, e hoje iniciando com médios interesseiros. Dos dois, quem vai fazer a leitura? Vamos nós aqui. Médios interesseiros. Pergunta do visitante é a seguinte: antes de empreender um estudo de longo fôlego, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder o tempo. Certeza que lhe poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. E Allan Kardec responde: aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade, que pelo desejo real de instruir-se. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Aí Kardec foi direto, foi igual a Miranda aí na jugular. Como quem disse, eu também não gosto dos curiosos. Quer dizer, ele não gostava de perder tempo, até porque ele não tinha tempo, com pessoas que tinham meras curiosidades e não um real interesse em aprender. E ele continua respondendo: além disso, a cobiça é-lhes, sobretudo, antipática, e eles recusam-se a prestar-lhe qualquer serviço, crer que espíritos superiores, como Fénelon, como é que ele é aí, Aloysio? Bossuet. Esse francês me derruba. Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, se ponham às ordens do primeiro que os chame. Há tanto, por hora, é fazer ideia bem falsa de nossas relações com o mundo espiritual. Tem uma questão aqui, né, que as pessoas também não se atentam. É como se os espíritos não tivessem o que fazer. Aquela imagem, né, do espírito que fica lá numa nuvem, né? A Miranda gosta muito dessa imagem, ela numa nuvem, com uma harpa, tocando lá aquele negócio. Ainda faz alguém de escravo, né? Para plantar o vinho e você ficar degustando. Porque, assim, os espíritos trabalham, e trabalham muito. Não é pouco. O nosso mestre Jesus fala no Evangelho que eu trabalho e meu pai também trabalha. Quer dizer, então as pessoas querem fazer uma reunião mediúnica no horário que lhes é conveniente, né? Porque elas já cumpriram com as suas tarefas, com as suas questões pessoais, e aí querem que o espírito esteja lá à disposição delas, como se elas fossem uma sumidade em que os espíritos devessem o favor, né, de estar ali à disposição delas para satisfazer, às vezes, meras curiosidades, Aloysio Guigino. Aqui tem um ponto que é muito importante que nós compreendamos, porque Kardec nos remete aqui, nos chama a atenção para a necessidade de estudar, e que o estudo nos traz, vamos dizer assim, a necessidade de dedicação, a necessidade de que nós nos esforcemos para entendermos aquilo. E quando não entendemos, aí sim devem surgir as dúvidas, as perguntas, mas já com um embasamento de conhecimento. Kardec diz aqui que ele também não gosta dos curiosos. Por que não gosta dos curiosos? Porque as perguntas dos curiosos, em primeiro lugar, são perguntas que não têm fundamento, de um modo geral. E, em segundo lugar, as respostas não terão
não receberão acolhida porque não tem base para que sejam entendidas pela falta de conhecimento. Então, na realidade, o curioso ele está perdendo tempo porque ele não vai assimilar, porque ele não entende, e está fazendo aquele a quem eles se dirigem também perder tempo. Certo? Então, é muito clara essa posição de Kardec, quando ele diz que os espíritos, assim como ele, Kardec, não gostam dos curiosos, certo? Porque não terá proveito apenas a curiosidade, pelas razões que nós colocamos aqui. É a vã curiosidade, não é? Não é aquela curiosidade a nível de aprofundar conhecimento. E eles conseguem fazer essa diferença pelas intenções que eles registram. Vamos lá? Vamos lá. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, porquanto depende da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que o indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Então, ninguém pode dar garantia de que, com autenticidade, espírito X, através de médio Y, vai dar tal comunicação. Seria muita pretensão. E, além do mais, nós temos que entender que os espíritos, conforme já falamos aqui a respeito disso, eles não estão à nossa disposição. Eles têm um compromisso, muitas vezes, de esclarecer, de orientar, mas eles têm outros compromissos, porque eles trabalham sistemática e ininterruptamente. Certo? Eles não têm o problema do cansaço físico, não têm a necessidade da alimentação, certo? Não têm as restrições que nós apresentamos aqui quando encarnados. Então, mas eles se ocupam o tempo inteiro com alguma coisa, e quando nós falamos em missão, é uma atividade sempre útil. Sim. Que tem uma proposta de utilidade. Então, eles não estão à nossa disposição. E é por isso, repetimos mais uma vez, que as reuniões mediúnicas sérias, elas têm sempre uma programação, um horário, um dia estabelecido, em que um determinado médium que já tenha uma simbiose fluídica com alguns espíritos possa exercer esta mediunidade e trazer o resultado que será de utilidade para aqueles que ali estão e para outros que venham a entrar em contato com a revelação que é feita ou com a orientação que é feita. Então é muito importante nós entendermos isso. Da mesma maneira como nós aqui encarnados, nós não estamos à disposição de qualquer um a qualquer hora. Não. Nós temos as nossas obrigações, Sim. as nossas atividades, e nós poderemos, vamos dizer assim, promover alguma coisa, desde que planejada no momento em que nós combinamos, para que tenhamos, então, esta participação que será de utilidade para alguém. Continuando aqui, quer acrescentar alguma coisa? Não podemos esquecer que eles continuam aprendendo. Também. Né? Essas tarefas demandam aprendizado e uma preparação. E essa realidade do espírito desencarnado também, existe a criatividade deles. Né? É o uso da inteligência. A gente não faz ideia. Mas se nós pudermos comparar a nossa realidade física, aqueles que se comprometem com determinada profissão e querem ser realmente criteriosos, eles não param de estudar, continuam buscando aprender. E nós, encarnados, que nos comprometemos com esse tipo de tarefa, é o mínimo que nós podemos e devemos oferecer. Essa consideração, não é? Da assiduidade, da disciplina, é o mínimo que a gente pode oferecer pela dedicação deles. Vamos lá.
Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão se poderia suspeitar que o médium retribuído simulasse quando o espírito não o auxiliasse, pois que ele desejaria de qualquer forma ganhar dinheiro. Então aí já vem aí a questão do que nós estamos tratando aqui, do médium interesseiro, né? É aquele que tem a mediunidade, que exerce a mediunidade, mas que tem intenções de proveito próprio com relação à prática da mediunidade. Então, isso daí é um problema sério, certo? Porque irá atrair para eles espíritos que se propõem, que aceitam, certo, trabalhar desta forma e que não são aqueles mais elevados. E daí vem o charlatanismo. Vem o charlatanismo. Porque são abandonados pelos bons espíritos e continuam, para não perder a sua fonte, certo, de recursos, continuam promovendo comunicações que passam a ser espúrias, né? Que passam a não ter realmente a participação da espiritualidade e sim são única e exclusivamente anímicas do próprio e viram espírito. Joguete dos espíritos galhofeiros. Também. E com isso se locupletam para gerar o descrédito. Também. Além de... vai continuar? Vamos. Além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é mais que duvidoso. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos, muitas vezes, encontram divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos de seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela sirva de profissão, à vista de sua dependência de vontade estranha à do médio, e de lhe poder ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele a suprir pela astúcia, que é o charlatanismo de que falávamos. Porém, admitindo mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzem à vontade, seria puro acaso se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquele que desejávamos ver para nos convencermos. Seria muito complicado, né? Porque se você vai a um lugar, você paga um valor ao médium, você, de certa forma, está esperando que ele entregue algo. Obtém direitos. Se eu estou te pagando, você tem que me entregar o resultado do pagamento que você está recebendo. Só que os espíritos não estão à disposição nem do médium, nem da pessoa que está ali. E aí é que entra o processo da obsessão na história, porque espíritos frívolos vão se apresentar, muitas vezes, dando respostas algumas... Enganadores também. Enganadores, respostas absurdas, vão ridicularizar o próprio médium, ou até não. Até podem, efetivamente, por interesses pessoais desses próprios espíritos, darem algumas respostas corretas, manter aquela pessoa ali deslumbrada e a pessoa vai querer pagar cada vez mais, porque a médium fulana de tal responde tudo, e essa médium vai entrando num caminho sem volta, que vai levar rumo ao precipício. Não foram poucos os médios que se perderam por causa disso. Isso aí é um tema muito interessante que nós devemos entender e termos muita atenção. E no Livro dos Médiuns é chamada a nossa atenção com relação à identidade dos espíritos. Porque nós não pedimos ao espírito a RG dele, né? Cadê a sua carteira de identidade, seu passaporte? Né? Não tem isso, certo? Então, nós temos que identificar o espírito pelo conteúdo das mensagens, das participações que eles têm nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes, inclusive, espíritos se manifestam
e que não tem até nem a intenção de enganar o charlatanismo que nós estamos aqui falando. Mas existe uma história muito curiosa e interessante. Num centro espírita, numa reunião mediúnica, apresenta-se um espírito que tem uma fala muito interessante, de valor, etc., e que, ao final da reunião, perguntam como é que ele pode ser identificado. Ele diz que podem chamá-lo de Francisco. E, com a boa vontade, e até com a vontade de que seja um espírito superior, as pessoas que participam desse grupo mediúnico passam a identificar esse espírito como sendo Francisco de Assis, certo? E passam a tratá-lo, certo, nas reuniões como Francisco de Assis. E ele não fala nada. Até que um determinado dia, um cético, certo, diante dessa possibilidade de ali estar manifestado o espírito de luz de Francisco de Assis, pergunta: mas o senhor é Francisco de Assis? Ele falou assim: não, eu nunca disse que era Francisco de Assis. Eu disse que era Francisco. Mas vocês passaram a me tratar tão bem, certo? Me receberam com tanto amor, com tanto carinho, que eu não desmenti vocês. Então você vê que até mesmo pelo conteúdo de comunicações que nós recebemos, nós podemos ser enganados quando nós queremos ser enganados, certo? Porque nós queremos receber mensagens de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, e vamos por aí afora, certo? Desses grandes seres, certo? Que nos trouxeram tanto bem. E nós interpretamos aquilo e adotamos como sendo, e muitas vezes o espírito, até sem ter inicialmente a intenção de enganar, certo? Ele deixa correr, porque é aquilo que nós falamos ali, dessa experiência que ocorreu. Foi tão bem tratado, tão amorosamente acolhido, que deixou que acontecesse essas coisas. E a Luiz Guigino falando, e nós aqui aproveitando, né, para beber na fonte da sabedoria. Não ouviu nada do que eu falei. Mas... Ele ouviu a história do Francisco. A história e eu do fiquei Francisco. imaginando, enquanto você falava... Mas tem uma história semelhante igual a essa do Francisco, que ele contou, que é a do Agostinho. Que disseram que o espírito era Santo Agostinho. Ele falou: não, meu nome é Agostinho, o santo é por conta de vocês. Pois é. Mas isso é mais comum do que possa parecer. Né? O espírito só dá o primeiro nome dele. Nós ficamos imaginando... Se o espírito falar que se chama Aloísio, a gente vai logo fazer a reverência e tal. Mas não é pode o ser, mestre não pode ser. Porque esse espírito ainda não tem condições de estar se manifestando aqui. Se um espírito falar que é pardal, como é que a gente vai ser? Bom, ele volita, ele voa. É um espírito certo? que voa. Tá bom, é um espírito que voa. Mas eu fico imaginando... Pardal, nosso técnico aqui, né? Sim, nosso operador, né? Olha Que a tá cara aqui dele, nos auxiliando. Sem ele, nada iria ao ar. Eduardo Araújo é um território à parte, olha só. Mas nós ficamos imaginando a espiritualidade que assiste cada grupo, não é? A oportunidade de aprendizado e lição. Porque em um momento como esse, a gente fica imaginando, o espírito estava ali. Ele sabia que ele não era, sabia da leitura equivocada, mas a espiritualidade permitiu para nos deixar esse tipo de lição. E não podemos esquecer também que, junto a qualquer grupo de encarnados em estudo, em tarefa voltada para o Evangelho, tem espíritos aprendendo e estudando junto. Vamos lá. Vamos nós. Quem vai ler agora? Dai. Quem lê é quem pergunta. Olha. Dai 100.000 francos a um médio e não conseguireis que ele obtenha que os espíritos façam o que não queiram. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes o motivo para que ele fosse mal-sucedido. Quando se está bem compenetrado desta verdade,
que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tem a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. E assim também é com os encarnados, não é? Ninguém gosta de se perceber usado, não é? Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Portanto, se é uma verdade que a fé não se impõe, não o é menos que se não pode comprá-la. E aí, meninos, concluímos. A gente tem aqui, mais uma vez, uma chamada que na nossa relação com os espíritos, com aquelas entidades já desencarnadas que vivem a vida no mundo dos espíritos, não é por valores materiais que nós vamos assegurar o concurso de espíritos mais elevados. Nós vamos assegurar esse concurso, essa participação, essa presença, essa orientação, a riqueza de conteúdo de bons espíritos, de espíritos mais elevados, quando nós temos uma proposta mais elevada, certo? Uma proposta que irá trazer benefício para aqueles que estão ali participando daquele trabalho e daqueles que venham a tomar conhecimento daquilo que ali ocorreu. Não é por uma questão financeira, no caso aqui Kardec dá um exemplo, e dar 100 mil francos a um médium, certo? E com isso nós vamos conseguir que ele obtenha espíritos que façam aquilo que não querem. Os espíritos são individualidades, têm vontade própria. E daí a grande dificuldade, muitas vezes, até da ciência, dentro da metodologia de reconhecer um fato como científico, um fato mediúnico como científico, de que eles não são repetidos de acordo com a nossa vontade, mas sim com as condições e com a vontade dos seres que estão ali se manifestando, certo? Então essa é uma questão que nós não podemos esquecer. Dentro da prática da mediunidade, não é através de valores materiais que nós vamos comprar a participação de espíritos mais elevados e que tenham nesta participação um valor que venha a acrescentar algo de utilidade para todos nós. E dito isto, passou rápido demais. Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo aí a audiência, o carinho, a sua presença por permitir entrarmos nos seus lares para juntos estudarmos a nossa abençoada doutrina espírita. Muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muita paz. Muita paz, que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos, mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita
1859, não é esse, meu parceiro Renato Souza? Exatamente, estamos juntos, vamos nós. Dando continuidade ao mês de maio. E paramos na semana passada na pergunta 44, né? Paramos na 43, o Renato fez a observação e nós vamos dar continuidade àquela conversação, da segunda conversa, né? Exato. Entre o rapaz Pierre, né? Pierre de Flamand e o médium. E a pergunta 44 é a seguinte, na verdade é uma afirmação, né? Deves ver se é bom ou mal. Deve ser bom, uma vez que não me impede de dizer asneiras, mas é severo. Algumas vezes tem o ar irritado, e de outras vezes parece me olhar com ternura. Veio-me ao pensamento que esse poderia bem ser o espírito de meu pai, que não quer se dar a conhecer. Vale lembrar que ele fala daquele espírito que ia tolhindo, né, Renato, os pensamentos deles, as ações, não permitindo que ele falasse alguma coisa desnecessária. Ou seja, um espírito ali amigo que estava guardando-o para que ele não avançasse mais no mal. A 45. Isso parece plausível. Ele não deve estar muito satisfeito contigo. Ouve-me bem. Vou dar-lhe um conselho a respeito. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los na senda do bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que eles praticam, conforme a educação que receberam, com o que sofrem ou são felizes no mundo dos espíritos. A conduta dos filhos, pois, influi até certo ponto sobre a felicidade ou a infelicidade dos pais após a morte. Como tua conduta na terra não foi muito edificante, e como desde a tua morte não fizeste grande coisa de bom, teu pai deve sofrer por isso, caso tenha algo a censurar-se por não haver se guiado bem. Se não me tornei bom sujeito, não foi por falta de ser corrigido, mas com força, né? Enfim. Talvez, a 46, talvez não tivesse sido a melhor maneira de corrigir-te. Seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma e ele te prova aproximadamente de ti, se de fato é ele, como presumo. Deve sentir-se deve sentir-se feliz com a tua mudança, o que explica a alternância de ternura e de irritação. Quer auxiliar-te no bom caminho em que acabas de entrar, e quando te vi realmente empenhado nisso, estou certo de que se dará a conhecer. Desse modo, trabalhando por tua própria felicidade, trabalharás pela dele. Nem mesmo me surpreenderia caso tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir à minha casa. Se não o fez antes, foi porque quis dar-te o tempo de compreender o vazio de tua existência, sem realizações, e sentir-lhe os dissabores. Ou seja, estava dando liberdade a ele, né, liberdade de escolha, e através dessa liberdade de escolhas, que é o nosso próprio livre-arbítrio, né, a gente vai batendo a cabeça ali, vai se sentindo infeliz a colar, e através da infelicidade, né, e da dor, né, Renato, a gente começa a repensar a nossa conduta, né? E ele responde, obrigado, ele terá, né, ele está atrás de ti. Pousa sua mão sobre tua cabeça, sobre a sua cabeça, como se te ditasse as palavras que acabas de dizer. Voltemos ao Sr. Kardec, no 47. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu escritório. Trabalhava numa nova obra que prepara. Ele nos melhora bem. A nós outros, pobres espíritos, se não os conhecerem, não será por sua culpa. 40, ele faz uma indicação aqui, trata-se da obra O que é o Espiritismo, né? Na Revista Espírita de Julho, vide a Revista Espírita de Julho de 1859, que é a nossa própria obra aqui que a gente vai mais à frente ler, né? Estava só? Só. Sim, quer dizer que não havia ninguém com ele, mas havia ao redor dele uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. E na 49 ele pergunta, ele os escutava? Ouvia-os, se bem
que olhasse por todos os lados para ver de onde vinham esse ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu uma janela para ver se não fora o vento ou a chuva. É o número 50. Tem uma nota. Tem uma nota? Tem. O fato era perfeitamente exato. O fato era absolutamente exato, ou perfeitamente exato. Uhum. A lotinha é tão pequena que eu nem reparei. Minha miopia não permitiu. Pois é, vamos nós. Vamos ao número 50. Entre tantos espíritos, reconheceste algum? Não são os da minha sociedade. Eu tinha o ar de intruso e me postei num canto para observar. 51. Esses espíritos pareciam estar interessados por aquilo que ele escrevia? Eu creio muito. Sobretudo, havia 2 ou 3 que lhe sopravam o que ele escrevia e que tinham o ar de se aconselharem com outros. Ele acreditava ingenuamente que as ideias eram dele e com isso parecia contente. É interessante essa colocação dele, né? Porque nós, não só como no momento mediúnico ali nosso, né, na casa espírita ou em reuniões, enfim, eu me policio muito com isso, né? Quando eu sempre falo, se a ideia é boa, não é minha, né? Sim. Alguém está inspirando. Porque, brincadeiras à parte, obviamente, nós somos seres pensantes, né? E a gente também tem nosso nível de conhecimento, né? Nós temos as nossas decisões, né, Renato? As nossas conclusões, só que quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Sim. Então, quando a ideia é muito boa, eu costumo brincar, bom, isso não é meu. E aí tá a prova disso, né? Kardec o tempo todo sendo orientado, principalmente na tarefa, na missão árdua que ele tinha, né, Renato? Em momento algum ele deveria estar só. Né? Então, imagina, né? Exatamente. Então, até que naquele momento que ele julgava ser uma ideia dele, já não era dele, era inspirado por algum espírito. Exato. Né? Uhum. E agora é 52, né? Uhum. Foi tudo o que viste? Em seguida chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram em um outro aposento com Kardec. Se puseram a conversar, lhe perguntavam. Ele respondia, explicava. 53. Conheces as pessoas que lá estavam? Não. Sei somente que haviam grandes personagens, porque a um deles sempre se dizia príncipe e a outro senhor, o duque. Os espíritos também chegaram em massa. Havia pelo menos 100 deles, dos quais vários tinham sobre a cabeça como coroas de fogo. Os outros se mantinham de longe e escutavam. E a 54 pergunta o seguinte: e tu, o que fazias? Eu escutava também, mas sobretudo observava. Então me veio a ideia de fazer diligências como dias úteis, né? Muito úteis. A Kardec. Te direi mais tarde o que era, quando houver triunfado. Deixei, pois, a assembleia e, caminhando pelas ruas, me diverti vagando diante das lojas, me misturando com os grupos. 55. De sorte que, em vez de ir aos teus negócios, perdias o tempo? Não o perdi, uma vez que impedi um roubo. Opa. 56. Tu te metes também em assuntos da polícia? Por que não? Passamos diante de uma loja fechada. Notei que se passava em seu interior alguma coisa de singular. Entrei, vi um jovem muito agitado e que ia e vinha e tinha o ar de querer a caixa do comerciante. Havia com ele 2 espíritos, um que lhe soprava no ouvido: vá, pois, poltrão, a gaveta está cheia, poderás se divertir à vontade. Além disso, havia uma figura de mulher, bela e cheia de nobreza. Alguma coisa de celeste e de bom olhar lhe dizia: vá-te daqui, não te deixes tentar. E lhe soprava as palavras: prisão, desonra. O jovem hesitava. No momento em que se aproximou do balcão, coloquei-me diante dele para o deter. Os maus espíritos me perguntavam por que me metia. Eu quero, lhes disse, impedir esse jovem de cometer uma má ação e talvez ir para a prisão. Então o bom espírito se aproximou de mim e me disse: é preciso que ele suporte a tentação. É uma prova, se sucumbir, será sua falta. Minha vontade era triunfar,
quando seu mau gênio empregou um ardil que triunfou. O fez notar, sobre uma mesinha, uma garrafa. Era aguardente. Lhe inspirou a ideia de a beber, para se encorajar. O infeliz está perdido, disse-me. Tratemos ao menos de salvar alguma coisa. Não tinha mais que um recurso, e era o de prevenir o patrão. Logo, eis-me em sua casa num instante. Ele estava ocupado numa partida de cartas com sua mulher. Era preciso encontrar o meio de o fazer descer. Essa aí é a ratificação daquilo que a gente fala também, né, Renato? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas a última decisão é sempre a nossa. Muito bem, pessoal, estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita do ano de 1859, dando sequência aqui à segunda conversação do espírito. E vamos agora à pergunta número 57, que diz o seguinte: se ele fosse médium, ter-lhe-ias feito escrever o que quisemos. Ele acreditaria, pelo menos, nos espíritos? Ele não tinha bastante espírito para saber o que era. 58. Eu te ignorava o talento para fazer trocadilhos. Se me interrompes, não digo mais nada. Dei-lhe um violento espirro, quis pegar o tabaco e percebeu que esquecera sua tabaqueira na loja. Chamou o seu jovem, que dormia num canto, e lhe disse para ir a procurar. Esse não era o meu negócio. O menino despertou grunhindo. Soprei a mãe dizer: não desperte, pois esse jovem pode bem ir tu mesmo. Ele se decidiu, enfim. Eu segui, para o fazer ir mais depressa. Chegado à porta, percebeu a luz na loja e ouviu o ruído. Eis que o medo o tomou, as pernas lhe tremeram. O impeli para o fazer avançar. Se tivesse entrado subitamente, pegaria o ladrão, como numa arapuca. Em lugar disso, esse grande imbecil se pôs a gritar ao ladrão. O ladrão se salvou, mas em sua precipitação e perturbado que estava pelo aguardente, esquece de recolher seu boné. O comerciante entrou quando não havia mais ninguém. O que fará do boné? Não era assunto meu. Aquele não estava em bons lençóis. Graças a mim, o ladrão não teve tempo para terminar, e o comerciante o afastou pelo medo, o que não o impediu de dizer, voltando à sua casa, que ele lançou por terra um homem de 6 pés. Vede um pouco, disse, a que se prendem as coisas. Se eu não tivesse a ideia de pegar o tabaco, se eu não tivesse te impedido de enviar nosso jovem, disse a mulher, é preciso convir que ambos fomos previdentes. O que é, senão o acaso? Eis, meu caro, como nos agradecem. A gente sempre achando que é obra do acaso, mas no entanto, né? Pois é. Enfim. A 59 diz o seguinte: és um bravo rapaz, meu caro Pierre. Parabéns. Não te desanimes com a ingratidão dos homens. Encontrarás muitos outros assim, agora que te comprometes a lhes prestar serviço, até mesmo entre os que creem na intervenção dos espíritos. Sim, e sei que os ingratos se preparam cruéis retornos. Número 60. Vejo agora que posso contar contigo e que te tornas verdadeiramente sério. Verás mais tarde que serei eu quem lhe pregará a moral. Oxe. Número 61. Como qualquer outro, eu o necessito e receberei de bom grado aos conselhos. Venham de onde vierem. Eu te disse que queria que praticasse uma boa ação. Estás disposto? Podes disso duvidar? Número 62. Creio que um de meus amigos está ameaçado de grandes decepções se continuar seguindo o mau caminho em que te encontra. Suas ilusões poderão perdê-lo.
Gostaria que tentasses reconduzi-la ao bom caminho por meio de algo que eu pudesse impressionar vivamente. Compreendes o meu pensamento? Sim. Gostarias que lhe fizesse alguma boa manifestação, uma aparição, por exemplo, mas isso não está no meu poder. Posso, entretanto, algumas vezes, quando para isso tenho a permissão, dar provas sensíveis de minha presença. Tu o sabes. Tem uma nota. Vamos uma observação agora aqui de Allan Kardec, que diz o seguinte: o médium ao qual este espírito parece estar ligado é advertido de sua presença por uma impressão muito sensível, mesmo quando não pensa em chamá-lo. Reconhece-o por uma espécie de arrepio que sente nos braços, no dorso e nas espáduas. Mas algumas vezes os efeitos são mais enérgicos. Numa reunião que ocorreu em nossa casa no dia 24 de março passado, este espírito respondeu às perguntas por outro médium. Falava-se de sua força física. De repente, como que para dar uma prova, ele agarrou um dos assistentes pela perna e, por meio de um abalo violento, levantou-o da cadeira e o atirou assombrado do outro lado da sala. E agora 63. Farás o que quiseres, ou melhor, o que puderes. Aviso-te de que ele possui alguma mediunidade. Tanto melhor. Tenho meu plano. Na 64. Que esperas fazer? Primeiro vou estudar a posição, ver de quais espíritos ele está cercado e se há meio de fazer alguma coisa com eles. Uma vez em sua casa, me anunciarei como fiz em tua casa. Me interpelarão. Responderei, sou eu, Pierre Le Flamand, mensageiro em espírito que vem se colocar ao vosso serviço e que pela mesma ocasião desejaria vos prestar um serviço. Ouvi dizer que estáis em certas esperanças e que vos giram a cabeça e que vos fazem já voltar as costas aos vossos amigos. Creio dever no vosso interesse vos informar o quanto as vossas ideias estão longe de aproveitarem a vossa felicidade futura. Palavra de Le Flamand, posso vos assegurar que venho vos ver com boas intenções, temei a cólera dos espíritos, e mais ainda a de Deus, e crede na palavra de vosso servidor, que pode vos afirmar que sua missão é toda para o bem. Se me despedem, voltarei 3 vezes e depois verei o que houver a fazer. É isso. 65. Muito bem, meu amigo. Mas não digas nem mais, nem menos. Palavra a palavra. 66. Mas se te perguntarem quem te encarregou dessa missão, o que responderás? Os espíritos superiores. Posso, para o bem, não dizer inteiramente a verdade. Pergunta 67. Tu te enganas. Desde que agimos para o bem, é sempre por inspiração dos espíritos bons. Assim, tua consciência pode ficar tranquila, porque os espíritos maus jamais nos impelem a fazer coisas boas. Está combinado. E a última palavra aqui dessa conversação, pergunta dessa conversação diz o seguinte: agradeço-te e te felicito pelas tuas boas disposições. Quando queres ser chamado para me dares conta do resultado da tua missão? Te informarei. Aí o Kardec bota uma observação aqui, continua que no próximo número. Essa conversação continua no próximo número. Então nós vamos ter ainda uma terceira etapa de perguntas e respostas, Até porque aqui as coisas ficaram ainda dependendo de um desfecho, Sim, ainda não acabou o trabalho com ele, ainda não acabou, a entrevista com ele, e era muita coisa também, muitas coisas para serem faladas, para serem estudadas, serem ditas, e aí tudo era a seu tempo, até acho que de uma forma também, desse próprio espírito, Pierre, dele se educar, Renato, dele se educar, dele se doutrinar, esperando, não se comunicando no momento que ele queria, o que ele gostaria. A espiritualidade age muito assim também, de forma educativa, Renato? O indivíduo está acostumado, por exemplo, a ter com o médium a hora que ele quiser.
Mas não, já é um processo de reciclagem dele e de disciplina, ele começar a ser entregue a algumas obrigações, não é isso, Renato? Exato, porque quando ele pergunta aqui, né, farás o que quiseres, né, farás o que fizeres, ou melhor, o que puderes, informo-te que é um pouco médium, tanto melhor, tenho o meu plano. Então ele vai dizendo na pergunta 64, na resposta, primeiro vou estudar a posição e ver de quais espíritos ele está cercado. Quando ele se aproxima, primeiro eu preciso saber do Bill ali, quais os espíritos que estão ao lado do Bill. Não é? Então, por mais inferior, não é? Ou desequilibrado, ou enfim, né? Ainda em vias de melhoramento se encontre o espírito, ele tem sempre algo a ensinar. Sim. Olha a inteligência dele. Ele não vai chegar numa situação em que ele não tem a menor, né, chance. Ele tem sempre as estratégias, tem sempre as situações que precisam ser vistas, tem sempre as coisas que ele analisa muito bem e ele sabe onde ele está pisando. Não é, Bill? Ele Sim. sabe onde ele está chegando, ele sabe o que está acontecendo. Se você é uma pessoa voltada, dedicada, né, responsável, enfim, tudo isso, alguém antes de chegar perto de ti vai saber realmente dizer, olha, não, peraí, o Bill está cercado ali de bons pensamentos, pelo menos ele se esforça para isso. Exatamente. E está cercado ali do anjo da guarda dele, ele não está o tempo todo só pensando besteira. Não, ele pensa coisas boas e isso atrai coisa boa. Exatamente. Ele te blinda. Se ele está envolto de espíritos bons, algo de bom ele está fazendo. Exato. Algo de bom ele está pensando. Porque é incompatível você pensar em coisas ruins e estar acompanhado de bons espíritos. Óbvio, o seu mentor espiritual está ali te guardando, te orientando, mas em vias de regra, quando você pensa no mal, o mal é atraído para você. É isso? É isso, Bill. Estamos chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. Agradecemos a audiência de todos, agradecendo também a presença da parte técnica. Renato Souza, um beijo no seu coração, meu parceiro, até semana que vem. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.